Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Na verdade, eu não sei nem se o hino é assim, mas enfim. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Evani e este é o nosso canal. E então, meu povo, hoje vamos ler lá em João, capítulo 8, versículo do 31 ao 32, que diz: E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando para as pessoas que acreditam nele, que só depois que você permanece na palavra é que você se torna discípulo. O método de Jesus de ensino é diferente, porque nos outros lugares, primeiro você entra para depois você aprender. Em Jesus não, depois você aprende que depois você entra. Jesus está falando aqui uma coisa bem interessante. Conhecer. Por que conhecer? Conhecereis a verdade e essa verdade vai te libertar. Porque com conhecimento você pode tudo. Só com conhecimento você trabalha na profissão que você quer, você estuda, você se relaciona, você sabe os seus deveres, sabe os seus direitos, só através do conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, você não é ninguém. E Jesus estava aplicando isso também na sua verdade. Mas daí, qual é a verdade de Cristo? A verdade de Cristo é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A Bíblia. O que é a Bíblia? A lei de Deus. E Jesus estava falando justamente sobre isso para as pessoas que acreditam nele e que querem seguir ele. Então, para você conhecer Jesus, para você seguir Jesus, você precisa primeiramente conhecer a palavra para depois você ser livre, porque em Cristo é a verdadeira liberdade. Davi tem um salmo muito interessante que diz assim, ó: Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que no coração? Porque no coração é onde sai todas as nossas vontades. É no coração que a gente tem os nossos desejos carnais. E Davi, já sabendo disso, já se conhecendo, ó, então eu guardo a lei de Deus no meu coração. Assim, quando eu for pecar, eu tenho um botãozinho que diz assim, opa, rapaz, né? Por aí não. E assim, Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E quando nós falamos de lei, nós falamos também de mandamentos. Aí daí você pode falar, mas Mani, eu cumpre os mandamentos certinho. Parabéns. Eu sei que você cumpre os mandamentos certinho. Mas qual é a diferença da lei para o mandamento? A lei, quando você estuda lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5 a seguir, diz claramente sobre isso. A lei de Deus é para todas as pessoas. Já os mandamentos é para um grupo. Antigamente, os mandamentos eram para o povo judeu, somente os judeus que deveriam cumprir os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. E Jesus também deixou os mandamentos dele. E quais são os mandamentos de Deus? Um minuto para você pensar. Ok, gente. Os mandamentos de Jesus são: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por que não o próximo primeiro? Porque Deus, ele é supremo, ele é acima de todas as coisas. Primeiro vem o reino de Deus, vem a vontade de Deus, depois que vem as demais coisas. Eu poderia perfeitamente só amar meu próximo e eu não amaria Deus. Porque se eu amo a Deus, eu amo
todos, eu amo todos. Por quê? Porque eu cumpro a lei de Deus. E se você cumpre o mandamento, você sabe me dizer qual é o maior mandamento? Qual é biblicamente falando? Então, gente, qual é? O maior mandamento é o amor. E nesses dias estão se falando muito sobre esse tal de amor, gente. Que o amor é acima de tudo. O amor realmente é o maior mandamento, é o maior dom. Mas o amor, ele não é maior que a lei. Por quê, Vani? Porque o mandamento sai da lei. E não a lei que sai do mandamento. E você pode falar assim, mas Evani, o amor cobre uma multidão de pecado. Sim, o amor cobre uma multidão de pecado. Verdade. Mas o amor em si, ele não salva. O que acontecia quando Jesus ia ter com as pessoas, que as pessoas procuravam ele? O que ele fazia? Ele dava o que a pessoa estava precisando, curava, dava uma palavra, curava o coração, libertava. Mas o que Jesus dizia? Vá e não peques mais. Por quê? Porque Jesus sabia que só o amor dele não era o suficiente para a salvação daquela pessoa. Então, se você precisa de algo e você realmente quer algo de Deus, Jesus vai te dar. Por quê? Porque ele te ama. Mas o amor não é o suficiente para a salvação, porque a salvação, ela depende exclusivamente de nós. Então, se você quer ser salvo e não quer apenas as coisas que Deus pode te dar, você precisa da salvação. E como alcançamos a nossa salvação? Renunciando a nós mesmos e carregando a nossa cruz. E é esse o propósito que Jesus dizia. Ele não chegava em ninguém pagando sapo para ninguém, que você é errado, que você é desse jeito, que você precisa mudar. Jesus ensinava a verdade para as pessoas e automaticamente as pessoas eram confrontadas consigo mesmo e elas decidiu que precisava de mudança. Mas Jesus não chegava apontando erro e botando na cara de ninguém, não. Como tem muita gente que quer fazer, como se todos nós não fôssemos iguais. Mas, Evani, o que nos tira do reino de Deus? O que é que vai nos afastar de Cristo? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz: não erreis. Olha, o versículo já começa assim, ó. Não se engane. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mais interessante que aqui, ele não está falando de pessoas, ele está falando de práticas. Aí você pode ser uma pessoa homossexual, daí você pode dizer, Vani, eu já estou no inferno? Só se você quiser ir para lá. Porque o versículo está falando sobre prática, decisões que você toma para sua própria vida. Porque é o seguinte, uma pessoa ela só rouba se ela quiser. Tem muita gente que se diz heterossexual, mas porém que faz práticas homossexuais, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. E Jesus está falando, a Bíblia está falando justamente sobre isso, sobre a questão de você fazer. Não tem nada de errado você gostar de uma pessoa do mesmo sexo com você. Isso só significa que você é uma pessoa. E todos nós, seres humanos, temos nossas próprias características pessoal. Mas isso depende de mim ou de você, que vou colocar o desejo no meu coração em prática. Por isso que Davi guardava o desejo, colocava a palavra de Deus no coração. Porque ele sabia que ele tinha desejos que não eram segundo a lei de Deus. E se ele não tivesse a lei de Deus no seu coração, ele ia fazer o desejo do coração dele. E o desejo da carne dele. Então, se você se sente
atração por pessoa do mesmo sexo ou ambos os sexos, só significa que você é uma pessoa que tem vontade. Então, Vani, se eu for para a igreja, eu vou perder meu tempo? A palavra de Jesus, ela trabalha no seu coração. Quando você conhece a verdade, você verdadeiramente é liberto. Porque Jesus, ele é o único que tira a venda dos nossos olhos. Se você realmente quer Jesus e se preocupa com isso, para quem quer, porque tem gente que quer causar, tem gente que acha que abafa, perseguindo a igreja, confrontando a igreja. Meu amigo, para você que pensa assim, sua resposta está lá em Atos, tá? Mas enfim, então para você que realmente quer se procura, então Jesus, ele fala que somente através da sua palavra, não de pessoas, mas através da sua verdade, é que as pessoas são verdadeiramente livres. E como eu estava dizendo, e o que eu faço, Vani? O que você faz? Você faz o que Gálatas 5:16 diz. Todos os dias eu tenho que matar a minha carne e alimentar o meu espírito. Na verdade é assim, todos os dias eu tenho que alimentar o meu espírito com coisas de Deus e não fazer os desejos da minha carne. Então isso é uma guerra que não é só você, é eu e todas as pessoas que estão tentando seguir a Cristo. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as coisas, nossos desejos, contra as coisas mal deste mundo que quer constantemente nos envolver. Por isso que é uma briga diária, né? Você enfrentar hoje e achar que você vai conseguir, não. É todos os dias você lutar contra as suas vontades. E o propósito de Jesus é que todos sejam felizes. Aí você pode falar assim, mas bem que Jesus podia se adaptar, né? Bem que a lei de Deus podia mudar. Mas a própria palavra de Deus diz que sua palavra é imutável, passa os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Mas pensa só, Jesus, ele já deu um máximo por nós. Ele sofreu, ele foi humilhado, foi torturado, desceu, se humilhou e morreu por você e por mim. Jesus, ele já deu seu tudo por você. Ele já deu seu tudo por mim. E nós não podemos fazer nada por ele. Que vida folgada essa nossa, né? Nós só quer receber na boca, que nem bebê. Não, nós também temos que fazer alguma coisa por Jesus. E o que nós fazemos por Jesus? A gente se renuncia. Todos os dias a gente tem que renunciar e tomar a nossa cruz e carregar. E a Bíblia diz lá em Salmo 18, ou Salmo 19, diz que a lei de Deus, ela é justa. E que é para nós seguirmos, cumprir ela com alegria, porque Deus nos recompensará. Por que Deus nos recompensa? Porque Ele sabe o que é difícil. Ele sabe o tanto que é ruim a gente renunciar à nossa matéria, renunciar às nossas vontades, se renunciasse por amor a Ele. E Ele recompensa grandiosamente a todas as pessoas que queira estar com ele. E daí, se tem alguém que queira realmente ir para a igreja, vá, você é mais que bem-vindo. Nós como cristãos, devemos cumprir o que Jesus fala, amar a todos. Não existe ninguém melhor que ninguém. Perante Deus, nós somos todos iguais. Não existe ninguém melhor. Eu sou tão ruim quanto a pessoa que já matou alguém. Só não tenho a coragem de fazer. Mas a minha natureza é a mesma. Não existe pessoas ruins e não existe pessoas boas. Não existe pessoas inferiores a ninguém. Perante Deus, o que é válido somente é a decisão que eu tomo, a decisão que eu decido renunciar todo dia a mim mesmo, para que Cristo possa habitar na minha vida e eu ter a certeza de herdar o reino de Deus. Ok, gente? Era isso que eu queria falar para vocês e eu quero orar por vocês agora, tá?
Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, tirar toda dúvida e que ela venha conhecer a verdadeira verdade, que somente através da Tua verdade, Pai, as pessoas verdadeiramente serão livres, Pai, e poderão me dizer: hoje eu sou feliz. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas. Paizinho Santo, eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, gente? Muito obrigada e até mais. Tchau.